Após aquela batalha e os monstros invadirem aquela cidade, o jovem guerreiro defende a criada de um deles, que agradece pelo seu feito, dizendo para fugir bem rápido. Antes ele tinha desmaiado quando apertou o golpe, mas agora ele se sente bem melhor. O avô dela disse que isso foi por causa do beijo que ele acabou de receber da princesa. Claramente a força do seu vínculo com ela se traduz diretamente no poder desse anel, e que era um dever da princesa fornecer força para o rei que se dirige para a batalha. O jovem Satou disse que é então por isso que ele é muito forte também, não é? Ouviu alguma coisa sobre ele ser o grande sábio Aspargo ou algo assim? Aparece um ser em sua frente, que parece muito diferente dos outros, visando o Anel da Luz. Aquele cavaleiro, seria ele um rei do abismo diferenciado? Ele vai atacá-lo, mas é rapidamente golpeado, mas acha que foi graças ao anel que não sofreu grandes ferimentos. O grande sábio pede a ele que fuja rápido, e ele segue seu pedido, enquanto a criatura invoca 2 monstros do abismo. Ele não acredita que enviaram alguém tão forte assim. Suponha que isso apenas mostra o quanto eles temem o anel. Mas o que realmente é aquela coisa? Perguntou ele. E ele disse que aquilo é um cavaleiro do rei do abismo. Um monstro aterrorizante, capaz de usar qualquer magia. Ué, mas o poder do anel não iria dar um jeito? Disse ele. Bem, falamos nisso depois, vamos ganhar tempo, disse ele, invocando uma pedra para atrapalhar os demônios. Ele apenas manipulou os elementos da criação usando a sua vontade. Mas eles não perceberam que o cavaleiro deu simplesmente a volta. O príncipe apareceu a tempo e defendeu todos, dizendo para não se preocupar com isso, podem ir na frente. Rime está aliviada que ele está bem. No final, ainda deixaram os monstros chegarem à Torre Sul. Foi forçado a trazer a princesa para um lugar seguro antes que o perigo pudesse alcançá-lo, se apresentando como Marmagurias Gizaras, o segundo príncipe do Império Gizaras. A dúvida que ainda está na sua cabeça é se o grande reino vai ficar bem. Ele fala que o rei do abismo está atualmente atrás dos anéis e do próprio rei do anel. Antes que ele descubra alguma coisa que eles não estão no castelo, ele deverá iniciar uma busca. Então duvida que o reino sofrerá mais danos. No entanto, será difícil eliminar monstros de alto escalão como aquele, como os cavaleiros do rei do abismo sem o poder da luz. Estão somente fugindo porque ainda falta muito poder suficiente para o Satou dar conta daquelas criaturas. Seu anel do poder ainda é muito pequeno. Para liberar esse tal poder, você precisará dos outros 4 anéis, disse ele. Seu objetivo, Satou, é se casar com 4 princesas e obter os anéis delas. Ele pensa que isso é poligamia, mas o grande sábio fala que ele é o rei, e o rei faz tudo o que quer. Para Rime, isso não a empolga nem um pouco. Chegando no local, são apenas 2 quartos disponíveis, então um dos 3 homens dividirá um quarto. O grande sábio fala que poderá ser perigoso deixar Crystal sozinha. O príncipe foi bem claro e disse que já que ele é o marido dela, obviamente ele tem que dividir o quarto com ela. O grande sábio disse que antes de agir amanhã, passará algumas coisas simples, como o qual o verdadeiro dever do Rei do Anel. Há muito tempo, este mundo estava à beira de sucumbir aos poderes sombrios do abismo. Os corações da humanidade foram quase quebrados pelo ataque interminável do mal, e muitas nações foram cobertas e perdidas pela sombra da morte. O Rei do Anel procurou dissipar essa escuridão, então ele forjou anéis imbuídos de magia. Os 5 anéis eram os anéis da luz, fogo, água, vento e terra. Com esse tal poder, o Rei do Anel travou uma batalha longa e bastante cansativa. Depois, 5 princesas se casaram com o Rei do Anel e passaram os 5 anéis através das gerações dentro de suas 5 nações. Esse conjunto de 5 anéis serviu como prova do vínculo entre o Rei do Anel e aquelas princesas. E agora o Rei do Abismo reviveu novamente e está lentamente recuperando seu poder.
Agora o dever do Rei do Anel é obter mais uma vez os anéis de cada uma das 5 princesas e usar o seu poder para selar o abismo. Saltou no seu quarto junto com a Rime, sente bastante dores, que ao tirar a camisa, vê que eles têm bastante hematomas. Ela se culpa, mas ele fala que não, isso foi porque ele ficou bastante empolgado, relaxa. Lá fora, o príncipe disse que a princesa acabou de passar por aqui. Ele entendeu tudo. É uma responsabilidade muito pesada e esse dever às vezes pode ser insuportável. Dizendo ser grato a ele, bastante aliviado por ter fugido do dever como Rei do Anel. Perguntando se ele veio atrás dela de outro mundo até aqui, certo? Você abriu mão do mundo que conhecia para perseguir a mulher que ama. Isso não é uma tarefa fácil. Você deveria se orgulhar disso, disse ele. Desculpa, fiquei te segurando aqui. Ela provavelmente deve estar ali no Jardim dos Fundos. Ao sair correndo, o príncipe se pergunta se também tivesse essa coragem, o que faria? Ao encontrá-la, ele fala algo que nós sabíamos desde o começo, que gosta dela, não apenas como amiga. Ele realmente a ama. E está aqui por vontade própria, foi isso que ele decidiu. Portanto, não precisa se sentir culpada por nada disso. Ela ainda se sente um pouco perdida com tudo isso. Tentou esquecer isso durante o seu tempo como Hime no Nonaka. Esquecer daquele tal dever como donzela do Anel da Luz. Estava prestes a se casar com alguém que nem conhecia pelo bem deste mundo. Mas depois que ele veio, isso a fez deixar um pouco mais determinada. Afinal, ela poderia se casar com um homem que realmente ama dessa vez. Mas o seu marido vai lutar, se machucar e até se casar com outras princesas também. E ela não quer ver o homem que a ama fazer essas coisas. Mas ela disse que vai parar de pensar nisso. Deverá pensar apenas na sua formalidade e na sua determinação. Cumprirá o seu dever também para com ele e o anel como sua verdadeira esposa, pedindo se ele aceita ela como esposa novamente. Bem, agora ficou todo aquele clima, apesar dela ter se declarado e ele também, mas os dois estão juntos, em um quarto, sozinhos. Essa é a oportunidade do grande Satou, subir as estrelas. Mas ele fala que não, ainda não deve fazer isso. E está errado, não deveria ser assim. A nossa primeira vez juntos deveria ser mais doce do que isso. O nosso querido protagonista quer seguir os passos um de cada vez, aos poucos, até se tornarem um verdadeiro casal de verdade. No dia seguinte, o príncipe fala que parece que eles resolveram o problema, oferecendo mantas para os dois. Afinal, essas roupas do outro mundo atraem muita atenção. O grande sábio disse que primeiro irão para a aldeia escondida dos elfos, os filhos do conhecimento. Elfos? Por acaso você está querendo dizer aquelas criaturas com orelhas compridas? Seria isso mesmo? Exatamente. O Anel do Vento é transmitido entre a família real deles, dizendo também que elfo é uma raça extremamente linda. Enquanto do outro lado, uma garota fala que parece que um homem veio de fora. O Rei do Anel não é deste mundo. Que nojento. A terra onde vivem elfos bonitos e sábios fica aninhada em um vale profundo. Essa terra já foi vista como um lugar sagrado onde o conhecimento de todo o mundo foi reunido. Porém, há 50 anos Ronka foi subitamente cercada por um muro de tempestade. O grande sábio então pergunta, é essa muralha de tempestade que bloqueia a entrada de outras raças? Rime pergunta se ele já esteve aqui antes. Sim, há muito tempo atrás. Mas não havia essa muralha quando chegou até aqui pela última vez. Um urso da floresta apareceu, mas eles conseguiram escapar facilmente. Ao entrar no esconderijo, os elfos se perguntam, o que um humano faz aqui? Povo do vento, vocês têm minha gratidão por nos salvar. O Rei do Anel se apresenta e diz que veio conhecer a sua princesa. Rime disse que não há garantia de que as nações do Anel serão cooperativas, sabia? O Rei do Anel? Entendi. Ele já havia ouvido rumores, dizendo para que siga. O levará até o palácio. Mas acredita que não vai dar certo. Você precisará passar pelas raízes desta árvore gigante para chegar até Ronka.
Pequenas criaturas capazes de passar por aqui não causarão muitos danos. E monstros poderosos são expulsos pelo vento. Então chegaram à terra sagrada Ronca, a nação do Anel do Vento. Hime se pergunta como seria essa princesa. Ele fala que não se preocupe, só veio aqui para salvar este mundo. Ao abrir a porta, parece que não há ninguém sentado no trono. Hime fala que tem alguém escondido ali. Seria a princesa, parece que ela está muito cautelosa. Ela disse, se ele é o tal Rei do Anel. Sim, sou eu mesmo, o grande herói Satou que veio de outro mundo para salvar este mundo. Ela também pergunta se vocês dois são casados? Se são casados, será que deram apenas um selinho? Ele diz que sim. Hime disse que isso não é bom. Não podemos nos abalar com isso, informando que o Anel da Luz já foi entregue a ele. Procura o anel de acordo com a lenda para que possamos afastar a ameaça do Rei do Abismo. Mas tudo que a princesa está preocupada é porque os seus lábios tocaram o dela. E agora, como Satou vai lidar com essa situação?